Você falou uma frase importante, né? Que o mercado quer, que me fez pensar assim. Acho que isso é uma pergunta que tem que ficar sempre atento a quem vai passando os anos, né? Construindo uma carreira, mas às vezes se esquece disso, do que o mercado está buscando hoje. E aí depois você vai lá se ver há 20, 30 anos dentro de um lugar que quando você vai ver, o mercado não precisa mais daquilo. Olá, pessoal, começa aqui mais um Filó, o podcast da Conexão. Você sabe, é um programa que a gente tem apresentado semanalmente, sempre trazendo personalidades, gente que realmente faz com que a nossa cabeça saia fumacinha, porque sempre depois do Filó a gente leva uma lição de casa para poder refletir um pouco sobre o que foi discutido aqui. E hoje não é diferente. Habib, tudo bem? Como é que estão as coisas? Fala, Habib, tudo certo? Sabe o que eu tava lembrando aqui, né, Habib? Que a gente gosta de caminhar e às vezes depois dos podcasts a gente vai no final de semana seguinte caminhar e a gente fica trocando ideias sobre o convidado ou a convidada e vem mais ideia na cabeça e isso é muito bom. E espero que os ouvintes também tenham essa percepção e possam aprender bastante aqui com os episódios. Com certeza. E hoje vão aprender mesmo, porque além de um baita de um profissional de mercado, né, é professor, né? Inclusive, também deu aula para você, né, Habib? Quem que nós vamos receber hoje? E a gente está recebendo aqui hoje o professor Eric Messa. Eric, é um prazer estar aqui com você hoje. Bem-vindo ao nosso Filó. Gabriel, muitíssimo obrigado. Adorei o convite. E acho que a gente está vivendo aí uma época em que a gente tem mantido aí um olhar mais crítico para as redes sociais, né? E acho que é importante isso, claro, mas as redes sociais têm lá seus pontos positivos e um deles que eu vejo, assim, pelo menos dentro do meu mundo, é justamente a gente poder acompanhar e manter aí um certo contato com os ex-alunos que passam pela gente, né, Gabriel? Você é um exemplo disso, de que vira e mexe a gente ainda se fala de vez em quando e surgiu essa oportunidade de estar aqui junto. Então, agradeço demais, muito prazer, Elias, também. Estou ansioso aqui para o bate-papo da gente. Muito bom, muito bom. Bom, acredito até que a primeira pergunta sempre é, né, Habib? Sempre é, Eric, para que vocês contem um pouquinho como vocês chegaram até aqui, ou seja, da biografia, né? Então, eu acho que você podia realmente trazer um pouco dessa história e depois a gente abordando passo a passo aí sobre as suas atuações, atividades profissionais. Então, vou começar então conhecendo um pouquinho mais o Eric Messa. Tá bom, deixa eu ver por onde eu começo, né? Ali com 3 anos de idade. Boa, boa. Isso é biografia na veia. Pode começar, Eric, por favor. Pode contar. Pode contar a infância, tudo, porque pra gente isso eu acho que é o tesouro aí que vai vir pra gente. Não tenha dúvida. Não. Mas eu ia dizer que eu acho que de tanto tempo atrás eu não tenho tantas lembranças assim. Mas o que eu sei é que eu, desde pequeno, eu tenho alguma relação assim com a comunicação. Então, eu lembro que na escola, ali no ensino médio, né? Então, já um pouco mais velho, mas eu lembro que me interessava fazer um jornalzinho para a escola ou alguma coisa do gênero, sabe? Então, eu sabia que comunicação era um caminho, assim, não tinha certeza se era publicidade, que foi depois a formação que eu fui escolher na faculdade. Mas a comunicação era um caminho ali, né? E aí, enfim, foi isso que aconteceu quando já tive que escolher uma formação. Não foi muito difícil, né? Eu fiquei dentro do campo da comunicação, fui pesquisar, escolhi publicidade, prestei vestibular e passei. Aí acho que onde começa mesmo assim um ponto importante aí de norteador da minha vida foi que, coincidentemente, eu fui prestar vestibular e entrar na faculdade em 1995, que é o ano em que a internet inicia comercialmente no mundo inteiro, né? Então, antes disso, quem já gostava um pouco dessas coisas assim, e eu estava nesse lugar, né, interessado na comunicação, já tinha uma outra coisa que não era internet, que chamava BBS. Não sei se vocês se lembram, conhecem, Gabriel talvez não tenha chegado a ter contato com isso, mas Elias talvez se lembre um pouco disso. Eu não conheço, não. Era a pré-história da internet, era a BBS, os primeiros computadores e que ainda não vinham com a placa para conectar na rede telefônica na época, né?
e a gente precisava, então, comprar essa placa, que era o modem, a gente comprava o modem, abria o computador, instalava essa placa, então dependia aí de um conhecimento que uma pessoa que não era muito da área não ia saber. Eu lá no meu ensino médio, com tempo livre à tarde, estudava de manhã, à tarde fazia o quê? Ficava abrindo o computador, descobrindo como é que funciona, tal. Eu comprei um modem, instalei e consegui ligar na linha telefônica para aí poder começar a acessar PBS e ali começar a ter a oportunidade de trocar mensagem com alguém que não estava em São Paulo. Era incrível isso, né? Falar, como assim? Eu estou falando com alguém que é de outro país tão rápido. E o rápido que eu estou falando, assim, eu mandava mensagem, demorava um dia e meio chegava a mensagem de volta aqui, né? Pelo computador, né? Mas já era muito mais rápido do que mandar uma carta, né? Que era o tradicional ali, ou o telefone, mas o telefone é sempre a gente pensando com alguém que você já conhece, né? Não falar com alguém que você não conhece. Então, participar de fóruns internacionais com gente do mundo inteiro, para mim era assim, sabe? Nossa, o que está acontecendo aqui? Tem uma pequena, grande revolução que eu preciso participar. E aí escolhi publicidade, entrei na faculdade, não era mais o BBS, era a internet. Eu falei, é aqui, sabe? Eu encontrei alguma coisa por aqui, deixa eu seguir isso. E aí eu comecei a assistir as aulas do meu curso, e eu fiz FAAP também, então acabei fazendo FAAP e permanecendo ali. Fazendo FAAP, eu comecei a ter aula, não sei, de redação, de marketing, de sociologia, do que fosse, e todo mundo falava de todos os meios de comunicação, né? Como é que a gente aplica isso pensando na televisão, pensando no rádio, pensando no jornal, na revista, no cinema, mas ninguém falava na internet, porque não existia, não tinha um case para contar, também era novidade, inclusive, para os professores. Então, já no primeiro ano, eu pensei assim, eu vou fazer a seguinte experimentação. Todo e qualquer trabalho que a disciplina me pedir, eu vou tentar associar com internet, porque é assim que eu vou conseguir aprender um pouco mais, né? E fiz isso, me botei isso de desafio, então qualquer trabalho que tinha que fazer, eu encaixava a internet ali no meio. Se era para criar uma peça publicitária, eu ia pensar, bom, então eu vou fazer uma peça para a internet. Se era para fazer o trabalho, eu lembro, um trabalho de sociologia, que era para a gente escolher um grupo qualquer, uma comunidade que você quisesse. Então, foram escolher lá a comunidade dos roqueiros, comunidade do não sei o quê, para entender comportamento e tal. Eu fui escolher a comunidade dos que usam internet e tal. Então, fiz isso por 4 anos. Acabei, né, de certa maneira, aprendendo um pouco mais do que as pessoas naquela época entendiam, conheciam desse meio que era muito novo. Então, logo concluindo o primeiro ano da faculdade, eu comecei a pensar em negócios, né, como que eu poderia trabalhar com isso, e comecei a fazer freelas para as empresas, criando os primeiros sites dessas empresas. Então, nenhuma empresa tinha um site na internet. Eu fui começar a criar, então montei uma pequena produtora, né? No final do segundo ano eu já tinha, não era mais freelas, era uma pequena agência que eu tinha montado, que na época não chamava, hoje em dia eu ia dizer que eu fiz uma startup, né? De uma agência digital, mas a gente não usava esse nome na época, então eu montei uma pequena agência que no fim cresceu um pouquinho, não ficou muito grande não, mas eu cheguei a ter 20 clientes, a ter uns 10 funcionários e trabalhei por 10 anos com ela. O que aconteceu no meio desse processo foi que em algum momento eu precisava dar um passo a mais no negócio, né, investir, fazer crescer, só que aconteceu um desvio aí que foi, eu então no primeiro ano eu abri essa agência, quer dizer, no segundo ano da faculdade, então no quarto ano eu já estava trabalhando na agência e me formando. 1 ano e meio depois de formado, uma professora que ainda era da faculdade, que era lá da FAP, que eu conheci na FAP, e que morava perto do escritório onde ficava a minha agência, a gente se encontrava de vez em quando, e ela falou para mim, Eric,
tem uma oportunidade para dar aula, eu acho que você seria uma pessoa legal. Eu falei, pô, será? Porque eu nunca tinha pensado em dar aula, né? Mas eu tinha o meu negócio, eu poderia montar o meu horário, né? Cara, E eu falei, tudo bem experimentar um dia por semana e ir lá dar aula, né? E daí, eu não sei se foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida ou a pior coisa da minha vida, porque mudou completamente a minha vida. Eu gostei de dar Para mim aula. foi a melhor. Eu gostei muito de dar aula. E aí eu comecei a dar uma turma, outra, e daí, assim, essa professora me convidou para uma disciplina, aí logo em seguida o próprio diretor da faculdade falou, olha, eu tenho outras oportunidades para você, né? E eu comecei a dar outras disciplinas. Na época tinha uma coordenadora de curso que era a professora Helenice também, ela foi uma pessoa muito importante para me trazer lá e me abrir as portas para outras disciplinas, então eu fui crescendo. E aí o diretor foi uma pessoa que me aconselhou no momento e falou, Eric, você está se interessando pela academia, além da pós-graduação que eu fui fazer, fiz uma pós-graduação em tecnologia educacional, ele falou, você precisa fazer um mestrado. E eu falei, tá bom, acho que então agora é o momento. Fui fazer um mestrado na área de comunicação e semiótica, estudando, inclusive, a aplicação das imagens no meio digital. Então, eu sempre me especializei, né, dentro desse olhar do meio digital, da internet. Enfim, e fui fazer isso. E aí, outro marco da minha vida foi esse mestrado, porque o mestrado, para quem já fez, sabe que ele não se equivale necessariamente a uma pós-graduação comum, porque exige muito de você o trabalho de pesquisa, a imersão nessa pesquisa, né? E daí, para mim, isso foi bastante desgastante, porque eu tinha 2 empregos, né? Eu tinha a minha agência e eu tinha as aulas, que eu me dedicava bastante, porque gostava delas, e de repente eu incluí um mestrado sem pensar que isso tomaria tanto tempo. Num momento eu fui perceber que eu tinha 3 atividades densas na minha vida, como se fossem 3 empregos, né? E também, de novo, naquela época não usavam esse nome, mas hoje eu diria que chegou o momento que eu tive um burnout, assim, de um excesso de trabalho, né? Em que eu tive que parar e falar, bom, preciso tomar uma decisão. E foi um burnout mesmo, assim, que envolveu sintomas físicos, assim, inclusive eu tive uma gastrite pesada na época, que eu tratei, né, porque e eu dar tive aula, né, Eric, não é só o dar aula, né? É preparar a aula, né? Então começa muito antes, né? exatamente, toma o tempo de preparar a aula, aulas que não são aulas antigas e que você já tem prontas de muito tempo, né? Uma pessoa começando a dar aulas vai ler 3, 4 livros para conseguir fazer uma aula, né? De um dia, e depois semana que vem já tem a outra, e você começa do zero de novo. Então tinha todo esse preparo. E aí foi isso, assim. Então eu tive uma passagem numa consulta médica para ver a gastrite, que ele falou: olha, essa sua gastrite ela tem a ver com uma questão emocional, né, nervosa. Então, você precisa olhar muito para o seu cotidiano de vida. E aí lá eu tomei 2 decisões. Uma delas foi fazer alguma escolha dessas 2 profissões que na época eu estava tentando investir, né? Ou dentro do mercado publicitário diretamente com a agência, como o dono dessa agência, investir cada vez mais nela para crescer, ou academia. Eu falei, bom, agora acho que eu vou ter que escolher ou um ou outro, carregar os dois. Tava legal, tem um monte de gente que faz isso, mas a minha saúde estava dizendo que não era o momento. Então, fui fazer uma escolha. E a outra escolha que eu fiz foi parar de usar relógio. Eu usava relógio e na época eu falei, eu vou tirar o relógio, porque eu não vou ficar o tempo inteiro ali controlando o tempo, porque essa era uma preocupação. Qual? Fazer tudo correndo até às 6 para dar tempo de chegar às 7 horas na FAP para dar aula, né? Então eu tirei o relógio, porque quando dava 6 horas, eu parava de fazer, mesmo que não tivesse dado tempo de fazer tudo. Foi uma grande mudança decidir que eu ia fazer o que desse tempo de fazer até às 6.
para depois ir dar aula, e não tentar fazer tudo até às 6, né? Uma coisa muito sutil, mas que foi importante, assim, para o meu equilíbrio de vida ali. E, de novo, e aí, voltando para a questão profissional, eu falei, bom, se eu estou fazendo mestrado, era para poder continuar dando aula. Então, eu acho que eu já tinha feito que escolha que eu queria lá atrás, né? Era a escolha acadêmica e não a de mercado. Só que aí também falei, bom, então tá bom, então eu vou deixar a agência. E naquele momento eu tinha um conhecido, um amigo que tinha uma outra agência digital na época, e aí eu fiz um acordo com ele e eu transferi junto com os clientes, né, parceiros, a gente fez uma conversa, ele passou a atender todos os meus clientes e eu encerrei a minha agência e fui passar a me dedicar à academia com um compromisso que era, eu vou tentar não eu vou tentar me voltar para a academia, mas não perder o contato com o mercado profissional. Então, aí nesse lugar eu falei, quem vai ser a minha ponte? As redes sociais. Porque aí nessa época, já era 2007, 2008, 2009, estava começando as primeiras redes sociais, Orkut, etc. Eu falei, é por ali que eu vou fazer contato, vou manter contato com as pessoas que estão no mercado, porque eu sabia que se eu fosse para a academia, eu ia ter contato só com professores, né, e não mais com profissionais do mercado. Fiz isso, eu acho que foi uma decisão bastante importante, porque até hoje é um lema meu, o Gabriel deve saber, assim, lá na FAP, essa ponte que eu mantive foi bastante importante para até hoje eu manter o curso ali bastante atualizado e com essa proximidade com o mercado, né? Parabéns, Eric, porque a academia sempre foi um pouco reticente em relação a mercado, né? Então, essa proximidade é fundamental, né, para trazer o termômetro, né, da coisa, né? Exatamente, e dentro de um lugar que ainda hoje, mas naquela época, né, estava passando por uma revolução gigante, que é a chegada de um meio de comunicação novo, né, e como é que é a publicidade, como é que é a indústria da música, do entretenimento, do cinema, enfim, comunicação de forma geral, ia lidar com esse meio, com esse espaço novo, né, a gente sabe de toda a história que a gente passou, e a academia não poderia ficar por trás disso, né, pegando coisas que já aconteceram há 2 anos atrás, porque esse nosso mundo de agora, 2 anos atrás, já é como se fosse 10, 20 anos atrás de antigamente. Então eu fiquei com esse pé justo pensando muito nessa questão. E aí fui fazer, assim, me investi muito dentro da FAP. Hoje eu dou uma disciplina que basicamente eu criei, introduzi ali dentro da estrutura curricular, que justamente chama Fundamentos do Meio Digital, onde eu introduzo essa área para os alunos que não são só de publicidade hoje em dia, publicidade, jornalismo, audiovisual, enfim, todas as áreas da comunicação. E aí, enfim, no decorrer ali, fui construindo minha carreira. Num determinado momento, eu fiz uma proposta para a FAP, e a diretoria mantenedora achou muito legal, então eu criei dentro da FAP um núcleo de mídia digital, que era algo que não existia, para a gente começar a investir em estudos nessa área. Então já faz acho que uns 8 anos que a gente tem um estudo que a gente desenvolve lá trimestralmente, fazendo uma análise, um acompanhamento da relação das marcas com os seus usuários dentro da internet. Então, como os perfis das marcas estão interagindo com os seus consumidores dentro da internet, a gente faz um estudo, um relatório trimestral acompanhando isso e oferece gratuitamente para o mercado, não só para os alunos, mas para os profissionais do mercado, né? E mais recentemente, acho que, não lembro, acho que em 2017 ou 2018 eu fui convidado para coordenar o curso. Então, hoje eu sou o coordenador do curso de Publicidade e de Relações Públicas lá da FAP, onde também tive essa oportunidade de atualização que a gente está falando em 2022, lógico que não sozinho, junto com um núcleo de professores, mas a gente atualizou completamente a estrutura curricular. Então, assim, a estrutura que o Gabriel teve, eu tenho certeza que foi uma excelente estrutura, mas ela, hoje em dia, a gente já chama ela de uma estrutura antiga, porque a gente tem hoje uma estrutura nova, com disciplinas que ele não chegou a ter,
né, na época dele, porque isso que você falou, Elias, a gente fica sempre nessa proximidade com o mercado para entender o que profissional o mercado está esperando hoje, né? Perfeito, Acho excelente. que é isso. Nossa, Habib, sabe que é gozado isso aqui, Eric, porque não só, além da sua jornada, que eu acho que tem muitos pontos que eu me identifico, porque você, primeiro que você é muito curioso, né? Eu acho que isso mostra a sua paixão pela internet e pelos meios digitais, isso só é por duas coisas, por ser curioso e por ser apaixonado pelo meio. Eu sou apaixonado por comunicação e por negócios. E muito do que você me ensinou na faculdade eu uso até hoje. E digo isso, primeiro que eu fico feliz de saber que o que eu aprendi agora mudaram as coisas, mas para mim é o que eu aprendi na FAAP, eu sou apaixonado pela FAAP, eu sempre falo isso para quem quiser ouvir, porque o curso me formou muito, me preparou para muitas coisas, inclusive meu gosto pela leitura. Se não fosse pela leitura e pelas mídias sociais, eu não teria conhecido Elias Awad, muito menos teria conseguido os trabalhos onde eu consegui, porque foi por meio do LinkedIn, foi por meio de interagir com os profissionais, foi entender o que os profissionais estavam indo atrás. Então, você tem uma ideia, por causa das suas aulas, eu consegui fazer meu blog, o arroba lesse.livro, lesse.livro, lá no Instagram, onde eu falo de livro, republico no LinkedIn, por ali eu consegui muito contato. E eu entendi que tem toda uma comunidade ali através dos livros, entendi como que são os autores, mas tudo isso por conta do curso que eu tive com você, as aulas que eu tive de blog e hipermídia na época. Antes E Sim, da tua aquilo resposta, tudo. não, desculpa, antes da Hã? resposta do Eric, só ia dizer o seguinte, que ouvir isso mostra que vale a pena, viu, Eric? Quando a gente ouve isso, né? Da boca de alguém que, sim. né, que você ajudou a formar. Parabéns. Não, mas e teve outros pontos também, porque através dessa aula, na época, eu fiz um blog que, junto com o Marcelo Chalders e o Rodrigo Parreira, eu fiz um Sim. blog que era sobre branded content. O blog, na época, eu não escrevia tão bem assim, mas aquilo me interessava. E o Eric me conseguiu uma entrevista numa agência na época, que falou, Gabriel, o seu ex-aluno, esse cara foi ex-aluno meu, tá na agência, faz total sentido você conversar com ele, vou te passar o contato. E aquilo só foi possível por conta de eu demonstrar meu interesse, mas também porque o Eric fez todo esse caminho lá. E tinha também, eu acho que tem ainda, aquele mapa que você faz para a gente saber onde estão os alunos e ex-alunos, que é muito bacana. Então, Exato. e isso, Eric, mostra só que, primeiro, minha admiração por você só cresceu. Eu não sabia dessa história toda sua, porque a gente acaba tinha uma relação muito professor e aluno. Eu te via nas reuniões colegiadas também, que eu participei. Mas o que eu acho bacana é que eu não vi isso em outros. Eu tive a oportunidade de fazer outra faculdade depois, eu fiz direito, me formei, virei advogado. Mas eu via isso em alguns outros cursos que eu fiz também. Não é todo professor que tem essa noção do mercado, porque a teoria é muito boa, mas esquece do mercado. E eu queria saber, porque você mostrou que você sempre teve essa preocupação, mas você tá no mercado e não tá no mercado, porque você tá dentro das faculdades, vendo o que tá todo mundo fazendo, e você faz o trabalho dentro da faculdade, não é isso, mas você não tá do lado da empresa, você tá do lado da universidade, que são dois lados diferentes. E para mim, aparentemente, isso não afetou você, porque você tem totalmente a versão do mercado que não é comum. E eu queria saber como, para quem não tem essa noção, para professores que estão dentro da universidade, o que você aconselha para que possam seguir esse caminho também? Bom, na verdade, acho que primeiro eu preciso agradecer todo esse elogio e essa impressão toda que você tem e carrega de mim e da história que você construiu ali na FAAP. Assim, é muito, muito gratificante, né? E às vezes até é aquela coisa de o trabalho da educação, né? Elias, eu não sei se você chegou até essa proximidade um pouco, mas o trabalho da educação tem essa questão de que algumas vezes ela se torna difícil porque você não tem certeza se aquilo que você tem para dizer está surtindo algum efeito ou tem alguma importância, né? Porque os alunos que estão ali muitas vezes dizem isso, né? Por que eu estou aprendendo isso, né? Você não consegue ver, ele não vai conseguir ver naquele momento, né? A Exato. utilidade daquilo. Tenha E é dúvida. óbvio que mesmo que o professor ali na hora não diga, mas ele volta para casa falando, né? Será que aquilo tem importância? Né? Eu preciso me atualizar, eu preciso, né? Põe em questionamento, né?
Mas uma vez ou outra, né, você consegue ter algum tipo de percepção de retorno, assim, que te indicia a ideia de que sim, você está no caminho certo, né? E eu acho que essa, essa, essa felicidade de poder ter retorno do Gabriel e outras pessoas que às vezes podem me dar esse retorno e vira para mim um grande alimento para eu continuar seguindo. Aí agora respondendo, Gabriel, seguindo num esforço que eu não sei se eu consigo com clareza dar uma receita, como você falou, como é que a gente poderia, né, dizer para outras pessoas, porque eu não sei se é algo assim para mim tão pragmático e fácil que eu colocaria numa lista de 5 coisas para você fazer para conseguir chegar nesse lugar. Mas eu começaria por onde você começou, falando da questão da curiosidade. Tem um espírito curioso dentro de você, é, é essencial, né? Ele muda todo o teu comportamento, não profissional, de vida, né? De olhar, né? Seu olho é outro, sabe? Você tem interesse por tudo e qualquer coisa, assim, vai te ajudar a ter um espírito criativo também, né? Mas acho que a outra questão é assim, eu nunca entendi a ideia da educação ou do ensino como algo restrito à sala de aula. Então, eu nunca achei que o meu papel, né, como professor de alguém como o Gabriel, estava restrito ao momento em que eu entrava na sala de aula. Somente. Depois que eu saía, esqueci do Gabriel, não sei mais quem é o Gabriel, né? Inclusive, eu achava isso e dizia isso para os outros professores, né? Como a gente se comporta no corredor, as coisas que a gente fala, os alunos estão aqui do lado vendo também, né? Onde é que eu trabalho, não trabalho, eles estão ali vendo isso também, né? E aí essa minha, como eu tinha contado antes, essa minha proposta de manter um relacionamento com o mercado constante, eu sempre ficava fazendo essa conexão, fulano, não sei o quê, mas ele falou que tem uma vaga, meus alunos podem estar interessados nessa vaga. Então, eu ia levar lá essa vaga. Então, essa ideia de estar pensando na sala de aula, mas também no meu cotidiano fora da sala de aula, é o que eu acho que talvez faça essa diferença aí que você apontou, Gabriel. Eu vivia, né? E aí por isso que eu fiz uma escolha, né? Eu não conseguia fazer esse corte de agora eu vou para a agência e esqueci da faculdade e dos alunos. Eu saía da sala de aula, mas continuava ali, não só preparando a aula da semana seguinte, mas também pensando o que eu posso fazer aqui e ali. Eu faço uma atividade que, de fato, hoje em dia, Gabriel, o trabalho que você falou, que eu pedi, né? Olha, para vocês, cada um vão ter que criar um blog, lá na época do Gabriel. Hoje em dia, a estrutura não mudou muito, não, tá? Ainda precisa fazer uma experimentação de viver na prática a experiência de produzir conteúdo. Só que eu não vou chegar para os alunos de hoje e falar, faça um blog, que eles vão me expulsar da sala de aula, né? Hoje em dia, eu peço para eles fazerem um Instagram, um TikTok, alguma plataforma dos dias de hoje, né? Mas esse exercício é extremamente, acho que, importante para uma questão que eu coloquei também, que você não vai entregar um trabalho que você vai redigir no Word e enviar só para mim, só eu vou ler. Tudo que você publicar vai estar publicado para um monte de gente que a gente não sabe nem quem é. E esse é um espírito importante para os dias de hoje, né? Porque a gente hoje depende um pouco de uma questão que é bastante complexa, que tem vários pontos críticos, e eu que coloco essas questões críticas, mas que de fato são essenciais, que para você ser um bom profissional hoje, também é importante você saber dar visibilidade para isso. Habib, só para aproveitar, Eric, acho que você não sabe dessa. Tinha uma amiga minha que ela fez também um módulo seu antes de mim, né? E daí ela falou, Gabriel, eu fiz esse blog, eu fiz o blog lá do Eric, e a gente, todo mundo espertão, falou, vou postar esse blog a hora que eu quiser. E achando que eu que não estava olhando, registrado para ele cada horário, só.
Os Exato. alunos continuam Não, achando que os professores não sabem nada, né, Eric? Nenhum é, truque, né? e pensa, e aí é que está a outra coisa do o trabalho que a gente tem fora da sala de aula, né? Porque eu tenho sei lá quantos alunos, todo mundo fazendo, criando perfil, uma conta, todo mundo sendo exigido de publicar semanalmente, significa que eu, semanalmente, tenho que entrar, né? Eu não abro Instagram para ficar passeando e vendo o que eu quiser. Eu fico vendo post de aluno a semana toda, porque eu estou dando nota naquilo também, né? Então, Sem faz dúvida parte da nenhuma. avaliação. Sem dúvida. Olha, Eric, eu estou sentindo muita similaridade, né, com o que você pensa, embora eu não tornei a carreira acadêmica, né, o meu ponto principal, mantive, né, assim, ela como uma segunda atividade, mas nessa linha justamente de entregar tudo, né, porque eu dava Uhum. aula de rádio e televisão e procurava fazer, né, das aulas, né, realmente redações de rádio e televisão, né, permitindo com que cada um passasse por apresentação, por produção, reportagem, para sentir um pouco daquilo que eles iriam viver, né? Um pouco mais adiante, como você falou também, né? Enfim, às vezes para o aluno é difícil enxergar isso, né? E realmente a minha maior satisfação era, né? Quando eu via realmente a entrega, né? De alguém, como o Gabriel falou, né? É tudo. E a minha maior decepção que me deixava puto da vida é entender que a gente queria entregar tudo e tinha gente que não queria receber tanto assim, né? Queria muito menos. Então isso era muito frustrante, né? Mas voltando um pouquinho a esse ponto que você falou bem, você nasceu praticamente, né? Você estava na universidade, logo depois veio a internet, e eu queria que você trouxesse um período que, para quem não sabe, né, houve uma bolha aí de internet. Por que que eu digo isso? Eu era repórter da TV Bandeirantes, fui contratado pela América Online para fazer colunas e tal. Depois iam buscar na TV, no rádio, no jornal, professor. Então, quer dizer, o cara do texto de TV, de rádio, né, vinha com uma coisa mais pá, 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 né? O do jornal vinha com uma coisa mais jornalística, extensa. Eu, de televisão, vinha com um texto mais romanceado. Cadê a imagem aqui para me ajudar, né, com esse texto? Ou seja, a internet não tinha uma linguagem própria. E com isso ela Perfeito. balançou e aí veio a tal da bolha da internet, né? Por volta de 2000, 2001. Então eu queria que você trouxesse um pouco desse período que você viveu bem, né? E por que que essa bolha realmente, né? Ela conseguiu reverter e hoje, né? Você já enxergou que isso seria a linguagem do amanhã, né? E por que que ela conseguiu retomar esse caminho? A bolha acho que teve vários aspectos. Um deles é esse que você falou, de uma linguagem que ainda estava em desenvolvimento, nascendo. Isso é comum de qualquer meio de comunicação também, né? A televisão passou por isso, né? Quando ela nasceu, não tinha a linguagem da televisão já pronta, né? Quem buscar hoje em dia no YouTube programas dos anos 50, 60, vai ver coisas que não são só em preto e branco, mas são coisas que não tem cara de televisão de hoje em dia, né? Quem olhar hoje vai falar que aquilo ali, sei lá, vai parecer um teatro gravado, misturado com cinema, sei lá, mas não tem a linguagem televisiva, né? Isso foi se desenvolver, o que aconteceu com a internet nesses anos 2000, 95 em diante. Então, e você deu ótimos exemplos, eram profissionais vindo com referências diferentes, trazendo aquela sua linguagem ali para dentro. Isso causou um certo conflito até o momento em que se conseguiu direcionar um caminho. Agora, o que eu ia acrescentar dele é a bolha sob o ponto de vista financeiro, né, que ela também aconteceu. Muita gente investindo, com uma expectativa muito alta de algo que não aconteceu naquele momento, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista financeiro, se esperava um retorno direto em que a área de e-commerce, que a gente chama hoje, a internet ainda não estava pronta para isso. Né? Ela ainda era meio lenta, as pessoas ainda tinham muito receio de fazer compras online e tal. Então, esse retorno não veio, aí por isso que aí os investidores recuaram e a história da bolha estourando, né? Então, enfim, vários desses aspectos acontecendo, mas eu acho que o caminho que direcionou, deixou muito claro ali o que ajudou a criar uma linguagem foi, na minha opinião, eu não sei se teóricos todos dessa área vão concordar, mas eu acho que teve um papel muito importante do surgimento das plataformas sociais. Então, as redes sociais foram algo bastante importante para criar
uma forma de troca, né, de comunicação que era muito diferente dos outros meios. Então, porque os sites de antes da plataforma eram tudo sites, os blogs no máximo, eles ainda de alguma forma se assemelhavam, a gente usava essas referências, né, de páginas, ou de revista, ou então eu criava uma tela e virava uma mini televisão ali dentro, tal. As redes sociais com seus posts curtos ali tinha uma outra dinâmica completamente diferente, que é onde ajudou todo mundo a pensar, não, isso aqui é uma outra coisa, eu tenho que adaptar a minha linguagem para esse, né, para esse outro formato. E aí o investimento também começou a direcionar para esse lugar, e é onde hoje ainda, né, sei lá, a população inteira está mais em torno dentro de uma rede social, quando a gente fala de internet, de qualquer outra coisa, porque, não sei se todo mundo entendeu o que eu quis dizer, porque a internet não são só as redes sociais, né? Mas na prática, hoje em dia, a gente passa mais tempo em alguma rede social do que em qualquer outro espaço quando estou falando de internet ou meio digital, né? Então, acho que, enfim, respondendo mais objetivamente sua pergunta, acho que as redes sociais desenharam um caminho ali pós o fim, né, daquela bolha que a gente teve. Excelente, Eric, muito bom. muito bacana, viu? Eu tava viajando aqui, eu sempre. É engraçado isso, porque eu tive. A Irene passou por aqui, a Irene Nó também passou aqui no podcast, também foi minha professora lá na FAP. E é engraçado, porque para mim fica dando flashback, sabe? Lembrando de várias coisas que eu passei na FAP, que a gente trabalhou junto, que lá dentro, né, como a professora e aluno. E, Eric, eu fiquei lembrando aqui, eu lembro quando eu fui escolher a comunicação, eu fui vendo lá, sei lá, Washington Oliveto não tinha formado na faculdade, você pega o Luiz Lara, ele fez direito, mas foi trabalhar com propaganda. E eu vejo que hoje, assim, você vai, sei lá, o Steve Jobs, que o pessoal adora citar que não fez faculdade, mas daí faz o discurso dele na faculdade sobre Connecting the Dots, que é o famoso, né, tipo, fazendo a conexão, por que que, sei lá, ele usou a tipografia que ele aprendeu a fazer, e como que ele usou, e toda aquela história que a gente já sabe. E tantos outros nomes que não fizeram faculdade, mas que contratam pessoas que fizeram faculdade. E tudo bem. Mas a minha questão é, qual que é a relevância da faculdade, hoje, principalmente para a comunicação? Qual que é a relevância dela no mercado que não necessariamente precisa de alguém ali com certificado, ó, fiz faculdade para trabalhar? Qual que é o papel dela hoje? Não, eu acho que toda a comunicação passa por esse questionamento hoje em dia, né? Acho que um lugar mais em xeque atualmente, que não só para quem é da área, mas o mundo tem colocado em xeque, é o jornalismo, né? Por que você teria que ser um jornalista se hoje em dia todo mundo pode, né, escrever? E eu acho que dentro desse mundo da desinformação, os próprios jornalistas estão conseguindo dar essa resposta, né? A gente tem vários exemplos, né, de gente caindo, né, em erros de desinformação, né? E normalmente quem consegue se salvar melhor desse lugar são pessoas que minimamente têm um preparo para isso, e tiveram esse preparo onde? Muito provavelmente numa formação em jornalismo, né? Mas sabe que eu acho que a melhor resposta é aquela anterior que a gente já passou por aqui, que é a seguinte, pensando mais dentro do meu campo, tá? A gente poderia dizer que hoje em dia, para trabalhar com comunicação numa rede social, seja do ponto de vista publicitário, ou eu quero ser um criador de conteúdo, alguma coisa assim, eu quero trabalhar com marketing digital. Dá para fazer um curso de 3 meses de marketing digital e ganhar muito dinheiro com o Instagram. Não precisa fazer faculdade, com certeza absoluta, né? Tem muita gente fazendo isso, tá? Mas eu tenho uma certeza muito grande também de que logo mais vai mudar a rede social e ele não vai mais saber nada, vai ter que começar do zero, né? Vai ter que fazer um outro curso de 3 meses e assim em diante, né? E vai sempre faltar para essa pessoa a capacidade de se adaptar e criar algo novo. O que ela vai sempre saber fazer é reproduzir o que alguém pioneiro fez, disse, falou, e está lá dando o curso de 3 meses para ela replicar, né? Essa pessoa pioneira,
né, criativa, que tem um pensamento mais amplo, ela construiu esse repertório, não foi tendo aula de marketing digital, foi tendo aula de uma base mais teórica, que quem vai dar é uma formação de base, que é uma graduação. É nisso que eu ainda acredito muito, né? Inclusive, essa minha disciplina é isso, a gente brinca de Instagram, a gente brinca de Instagram. Eu falo para eles, para os meus alunos hoje em dia, mas antes da gente fazer isso, a gente vai passar 2 meses olhando alguns principais teóricos que desde os anos 90 estão falando sobre esse mundo. E olha como faz muito sentido isso hoje em dia, né? Hoje em dia, inclusive, tem um autor que eu trago que é da psicanálise, que não é do mundo do digital, mas que ajuda a explicar, a entender como as pessoas se comportam hoje. E como as pessoas são hoje, explicam o que elas vão fazer lá nas redes sociais, né? Então, essa base conceitual eu acho extremamente importante. Eu vou dar um outro exemplo que eu gosto muito, porque é muito claro. Uma vez um dono de uma agência falou para mim, Eric, quando eu contrato estagiários para minha agência, sem perguntar, eu sei quais deles vêm da sua faculdade, vêm da FAAP. Sabe como é? Quando é de outro lugar, eu falo, olha, faz isso aqui. A pessoa vai lá, pega e volta depois no final do dia com aquilo pronto, feito. Ele fala, ótimo, porque ela aprendeu a fazer isso na faculdade, então ela sabe fazer, né? Agora, quando vem da FAAP, é muito comum eu falar, faz isso aqui, e essa pessoa pega, olha e fala, mas por que a gente vai fazer isso? Então, essa pessoa questionadora, eu acho, né? Ele estava falando da FAAP, mas eu vou generalizar, acho que essa pessoa questionadora só vem de quem está fazendo essa formação de base, essa graduação que eu acho que só uma faculdade consegue oferecer. Cursos rápidos de 3 meses não são suficientes para isso, eles são suficientes para coisa mais técnica, rápida, que você vai replicar depois, né? A faculdade, ela também tem aquela questão anterior que a gente estava falando, da dificuldade de se atualizar também, né? Então, justamente o que sofre hoje em dia muitas graduações é esse questionamento de para que eu vou aprender isso se no mercado já está tudo diferente, né? E isso é o lugar onde eu falei um pouco de que eu tive a oportunidade dentro da FAAP de rever e atualizar o curso, né? Então, hoje, não só em publicidade, mas dentro do campo da comunicação toda, e aí o Gabriel aproveitou, sim, um pouquinho disso, Gabriel, porque o que eu vou falar você vai acho que se identificar de como um pensamento que já existia. A gente teve uma passagem, Elias, de um entendimento que na comunicação, hoje em dia, para trabalhar, por exemplo, com publicidade, acontece alguma coisa parecida com o exemplo que você tinha dado lá para o princípio, para o início da internet. Uma pessoa que vem com uma formação do jornalismo vai entregar um conteúdo para a internet com um formato muito diferente da pessoa que vem da televisão e diferente da pessoa que veio da publicidade. Ao mesmo tempo que todos esses 3 e outros, né, podem produzir conteúdo para a internet, cada um vai construir de um jeito, só que nenhum deles a gente vai dizer assim, é melhor o formato do jornalista, ou o do cara da televisão, ou do publicitário. Acho que o que a gente diria o melhor seria alguém que reunisse os 3. Concorda? Né? E que é esse o caminho que foi acontecendo. Então, hoje, a gente olha uma produção que nem essa que a gente está fazendo de um podcast, isso aqui não tem cara só de uma produção de rádio ou de uma produção audiovisual, né? É meio que as duas coisas juntas, tem um espírito, um formato que a gente se assemelha mais com o que antigamente era no rádio, mas tem um aspecto audiovisual, pode ter uma interatividade que não tinha em nenhum desses dois antes, tal. Então é uma linguagem nova, que depende de um profissional novo e que, antes de mais nada, ele é multidisciplinar. Essa palavrinha é que a gente tem usado muito e que eu uso muito para dizer que hoje, se a gente for falar de um jornalista, esse jornalista tem que ser multidisciplinar. Se a gente for falar de um publicitário, tem que ser um publicitário multidisciplinar. Que entenda, sim, um publicitário hoje precisa ter disciplinas que antigamente eram do jornalismo, que antigamente eram das relações públicas, que antigamente eram do audiovisual. E hoje a gente traz para dentro do curso para formar um publicitário diferente
de antigamente, porque ele vai atuar num meio completamente novo. Hoje há uma grande preocupação da empresa, dos departamentos de RH em relação à liderança, né? E o questionador é um futuro líder, sem dúvida alguma, né? Então, parabéns, você está formando algo que o mercado está precisando e está com carência, né? Aliás, eu queria só que você falou duas palavras mágicas aqui, né? Para um biógrafo, né? Que é comportamento de hoje e base, né? A tua base é, de um lado, japonesa, e da outra, né, portuguesa e italiana, né? Então, o que que você tirou de mais rico dessas três culturas tão ricas, tão importantes, né, para aplicar na tua vida pessoal e profissional? Elias, nossa, sabe que é curioso. Eu tive uma base que fez muito sentido para mim, mas eu brinco assim que foi bastante conflituosa, né? Porque eu tinha uma organização, uma seriedade, um compromisso, uma coisa muito dura e rígida, oriental japonesa, né? Entrando em conflito com uma coisa mais, principalmente italiana, né? Mais agitada, mais bagunçada, mais assim, tal, e que para mim era, na infância, era claramente perceptível nos finais de semana, quando eu ia na casa de uma avó ou da outra avó, né? Era um ambiente completamente diferente, mas acho que foi muito rico para eu, lá nos anos 70, 80, já começar a olhar, ter um olhar aberto para o que algo que hoje a gente chama muito e todo dia precisa levantar as questões sobre diversidade, preconceito racial e todas essas questões que a gente está vivendo tão difíceis que, para mim, entender e compreender o diferente era natural, né? Não precisava, não tinha que ser só desse jeito duro e rígido, e também não precisava e tinha que ser só desse jeito. Então, que cada um tem um olhar diferente, um pensar diferente, eu já tinha ali desde a infância da educação. Acho que isso foi uma coisa muito legal que eu carrego até hoje, agora com filhos pequenos, né? Tento ensinar e passar para eles isso. Muito bom. Olha, Eric, o papo realmente é agradabilíssimo e certamente o Filó tem esse objetivo, né? Quer trazer mentes brilhantes aí do mercado para compartilhar um pouquinho daquilo que tem vivido, enfim, né? E justamente para fazer com que a gente possa refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo, o mercado está fazendo, e principalmente algo que você falou que é muito importante, o que que o mercado quer, né? De quem vai se apresentar e se oferecer. Então, o Filó tem esse objetivo e, como a gente costuma dizer, a cadeira fica sempre aqui toda vez que tiver, né, um bom papo, um case importante, pode chegar e a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para todos nós. Eu acho assim, você falou uma frase importante, né? Que o mercado quer, que me fez pensar assim. Acho que isso é uma pergunta que tem que ficar sempre atento a quem vai passando os anos, né? Construindo uma carreira, mas às vezes se esquece disso, do que o mercado está buscando hoje. E aí depois você vai lá se ver há 20, 30 anos dentro de um lugar que quando você vai ver, o mercado não precisa mais daquilo, né? Então, hoje, o meu recado que eu deixaria é não deixe sempre de manter esse olhar para o que o mercado quer, para você se atualizar nesse sentido, né? A gente faz, por exemplo, dentro da, eu vou dizer assim, voltando para a educação, o que o mercado da educação quer? Ele quer hoje um professor que saiba ensinar aquele ensino de base, como a gente estava falando antes, só que num formato completamente diferente daquele de 40 alunos num completo silêncio e só um professor falando, né? Então, hoje a gente faz um pouco daquele exercício que é bastante desafiador, que é juntar vários professores de disciplinas diferentes, tentando propor um único trabalho prático para que os alunos façam, né? Para o aluno poder enxergar já na faculdade qual é a relação, né, prática que aquela disciplina que ele está tendo com o professor tem no mercado, mas não vai ser só no mercado, vai ser agora, neste semestre, vai fazer um trabalho que vai reunir todas essas disciplinas. Isso é uma coisa que a gente está fazendo
nesse sentido de perceber que o mercado, não só o mercado profissional, mas o da educação, precisa também ter um outro professor, né? Então, tanto o professor precisa se atualizar, quanto o profissional que a gente está formando também precisa sempre se atualizar para entender o que o mercado dele está buscando. Sensacional, Eric. Legal. Eric, eu só tenho a agradecer aqui por você ter topado conversar aqui com a gente. Tantas lembranças boas aí, tanto das suas aulas quanto do período da FAP. Então, para mim, é muito gostoso isso. É muito bom mesmo, assim. E, Eric, para quem quiser entrar em contato com você, você tem algum contato que você possa passar? Claro, acho que, bom, falamos de redes sociais, né? Então, nada mais fácil do que assim, escolhe uma rede social e procura por Eric Messa, provavelmente eu vou estar lá. Assim, né? Com certeza nas principais, mas pode colocar Eric Messa em qualquer uma, eu vou te responder. Eu gosto muito disso, acho que redes sociais, como eu falei, é o meu lugar de pesquisa, né? Uso no meu dia a dia, mas uso também como um objeto de pesquisa. E olha, uma receita que você deu que dá certo, porque eu já pesquisei o Eric Messa, já achei e já mandei meu convite. Agora depois você me aceita lá. Perfeito. Muito Tá obrigado, Eric. combinado, com certeza, Elisa. Com Foi certeza. um prazer, gente. Eu Idem. gostei muito do papo, foi muito legal. E aí fico aberto aí para outras oportunidades. Estou aqui. Com certeza. Obrigado, Muito Eric. obrigado, Eric. Delícia de papo, hein, Habib? Parabéns aí, mais uma bola de três, hein? Cesta de Ah, três. Bibi, foi um belo convidado. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Tomara, porque ó, eu aqui já lembrei de algumas aulas que ele deu e aqui foi mais uma aula dele, viu, Habib? Ô, Eric, olha, deixa eu falar baixo aqui. Eu tô achando que ele vai para a política, porque ele trouxe todo mundo de Piracicaba, tá trazendo todos os professores dele aqui, ele tá fazendo campanha. Eu tô querendo trazer mais professor da FAP aí, tá vendo? A gente vai. Muito obrigado, Muito bom, Eric. muito bom. Obrigado. Daqui a Valeu, pouco dá Eric. para a gente Obrigado. fazer Valeu. parceria lá, né? Com a FAP, com o Exatamente. Filó. Vamos Será fazer alguma isso. secretaria para a gente depois aí, né? Se ele falar. É. Exato. Valeu, pessoal. Tchau, Falou, tchau. gente. Obrigado, Obrigado. pessoal. Então, e até o próximo, Filó. Valeu. Tchau, tchau.